A paz do Senhor, meus irmãos, com grande alegria, após tanto tempo, tantos anos, estamos aqui de volta. Quero agradecer a confiança do nosso pastor Edgar, pastor Inácio, nosso presbítero irmão Alexandre. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando junto com os irmãos mais esta lição, a lição de número 6, e que dá continuidade a tudo aquilo que nós temos aprendido sobre esta missão evangelizadora da igreja. Espero estar contribuindo com cada um dos irmãos e para mim será um prazer, mais uma vez, compartilhar e junto com os irmãos dividir este material tão excelente e tão necessário para a nossa igreja. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pela oportunidade que estamos tendo neste momento. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por mais uma vez estar junto com cada um dos teus filhos e os teus filhos estarem, Senhor, com o mesmo propósito, de que no próximo domingo estaremos compartilhando esta grande missão. Esperamos e pedimos a Ti, Senhor, que tudo que haveremos de falar, que tudo que haveremos de compartilhar, haja necessidade e desejo de cada um e a igreja seja despertada para este momento desta grande missão que o Senhor tem dado a cada um de nós. Fala aos nossos corações e me usa conforme a Tua vontade e o Teu querer. Por tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esta nossa lição de número 6, ela vai tratar de um assunto muito particular que cada um de nós vimos e vivemos todos os nossos dias, seja no ambiente que cada um de nós estivermos presente, nós estaremos vivenciando isto que Jesus dá como exemplo. Evidentemente que tudo isso vai apontar para a missão, a grande missão da igreja, a missão de estar anunciando o Evangelho, propagando o Evangelho para que haja salvação de almas, porque em tudo que haveremos de comentar e falar, estará sempre apontando para um alvo e um destino que cada um de nós teremos a partir do momento que chegaremos e precisamos ter cuidado e entendimento sobre isso. O tema desta lição de número 6, está escrito pelo nosso comentarista: Jesus escolhe aqueles que constituiria a igreja, cumprindo a sua missão evangelizadora. Irmãos, nós iremos ver aqui o procedimento de Jesus, já naquele momento, preparando 12 discípulos, tendo experiência de mais de 3 anos com cada um deles, vivenciando fatos que eles iriam estar aprendendo durante todo esse período. Porém, a gente vai ver aqui o resultado de cada um deles pós essas experiências. Mesmo sendo escolhido por Jesus, como cada um vai estar procedendo. Nosso texto áureo que está do Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 13, diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. A partir do texto áureo, nós já começamos a perceber que Jesus ele faz a escolha
de alguns e chama aqueles que ele quisera. Porém, alguns foram com eles. Todos os que foram chamados foram com eles. A gente vai ver no decorrer da lição as características de cada um deles. E mesmo com características diferentes, o objetivo era o mesmo. Eles iriam ser porta-voz do Evangelho de salvação, que estaria sendo cumprido num tempo que ninguém saberia exatamente quando seria. Porém, a missão foi dada para que cada um de nós, cada um daqueles que receberam a missão, e nós também, nos nossos dias, também recebemos da mesma forma. Então, precisamos ter esse entendimento. A nossa verdade prática, o nosso comentarista, ele com grande sabedoria, ele escreve da seguinte maneira: a maneira como Jesus escolheu seus discípulos, buscando a direção de Deus Pai em oração, nos ensina que, como crentes em Cristo Jesus, tudo que tivermos de fazer, devemos buscar, em primeiro lugar, a orientação de Deus. Olha, irmãos, que coisa linda! É o exemplo que Jesus dá. Jesus, o texto diz que Jesus subiu ao monte, ele foi ter um momento de intimidade com Deus, para ter essa escolha, fazer essa escolha. Irmãos, aprendemos a todo instante que nossa vida tem que ser uma vida de oração, de leitura da palavra, porque a carne, às vezes, quer nos convencer do contrário. Não precisa fazer isto. Mas, irmãos, Jesus, na escolha dos seus discípulos, aqueles que iriam dar continuidade a esta grande missão, Jesus vai buscar em oração. E nós vamos ver que dentre os 12, eu até fiz uma reflexão aqui, que dentre os 12 havia um traidor, um que negou a Jesus, e 10 que se omitiram. Fico imaginando que naquele momento, Jesus sendo meu amigo durante mais de 3 anos, mostrando coisas maravilhosas, vivenciando tudo isso, quando alguém viesse, não é, para querer prender Jesus, eu poderia dizer: Senhor, eu vou contigo, Senhor. Se vocês forem matar a ele, terão que me matar também. Mas não houve isso, irmãos. Por mais que a gente vê aquela atitude de Pedro, cortando a orelha do soldado, não é? Na verdade, Jesus não estava querendo guerrear, mas Jesus estava ali para dividir com cada um de nós, assim como foram com os 12 escolhidos, a nós que somos escolhidos dos dias de hoje, de propagar o Evangelho. E aí o nosso comentarista, ele coloca aqui, até no final da verdade prática, dizendo assim: mesmo assim, poderemos ser decepcionados e traídos quando da escolha. Jesus, ele provavelmente, se ele tivesse que responder de maneira humana, ele talvez dissesse: olha, Judas, que decepção, não é? Mas, mesmo Judas estando com ele durante 3 anos, mais de 3 anos, ele continuou dando oportunidade até o último instante para que Judas pudesse se arrepender. Mas então, irmãos, o tema de nossa lição, ele vai nos dar 4 tópicos, e dentre esses 4 tópicos, nós teremos alguns subtópicos.
No primeiro subtópico, Jesus, cumprindo a sua missão, iniciou com milagres. O exemplo que nós vamos ver aqui neste tópico, de que Jesus, ele não somente falava, mas ele fazia. Isso para nós vai nos dar um exemplo de que não adianta somente falar, irmãos, precisamos praticar. No segundo tópico, Jesus escolhe os primeiros percussores da missão evangelizadora. Quando ele escolhe os 12, ele está dando o exemplo desses 12 discípulos que depois se tornam apóstolos, de como eles devem fazer. Porque, evidentemente, dentro de nossa vida, do nosso viver, nós estaremos passando por momentos que talvez, mesmo sendo traído, a gente quer pagar com a mesma moeda. Em alguns momentos você vai ver aqui Jesus mostrando o exemplo, né, de que como nós devemos administrar as nossas atitudes. No terceiro tópico, ele vai falar, Jesus confiou à igreja a continuidade da sua missão até que ele volte. E no último tópico, o tópico de número 4, os discípulos e a igreja obedeceram, dando continuidade à missão. Evidentemente, irmãos, que tudo que haveremos de ver, e esperamos que no próximo domingo, diante da nossa classe, nós possamos estar motivando a cada um dos nossos alunos que nós fomos escolhidos por Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor, para dar continuidade a esta missão evangelizadora. Eu não posso me conformar, ou até, como nos nossos dias temos visto bastante, as pessoas assim, vendo os companheiros ao lado, pessoas de nossas, às vezes, convivência no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja onde nós estamos, e dizer assim, poxa vida, esse irmão, ele não deu continuidade à obra. A missão, irmãos, mesmo que esteja no coletivo, hoje, cada um de nós precisamos observar de maneira individual. A nossa introdução, ela vai dizer o seguinte, a missão evangelizadora que Jesus veio realizar aqui na Terra estava dentro dos planos de Deus. A participação da igreja que Jesus haveria de ser constituída e após os discípulos, cada crente seria co-participante desta missão. O projeto de Deus em enviar a Jesus à Terra foi a de cumprir essa missão de resgate. Nos possibilitou ter um precursor da obra missionária, sendo justamente o primeiro missionário. Jesus vem dar o exemplo de como seria a vida, e evidentemente que quando lemos todo o ministério de Jesus Cristo, não é? Você já começa a perceber que, humanamente falando, havia uma guerra, havia uma luta física, material, cultural, que muitas das vezes, a gente vai ver durante a lição, algumas pessoas rejeitavam a Jesus. Algumas pessoas tinham lá Jesus como se fosse alguém que não falava a verdade. Como poderia ser ele, chamado rei, se ele nasceu naquele lugar tão imundo, lugar onde estavam os animais? Então, todas as coisas, irmãos, que hoje, por mais que nós estejamos pregando, anunciado o Evangelho, precisamos estar preparados. E para isso a nossa vida deve ser uma vida de oração, de leitura da palavra e consistência de que se Jesus nos escolheu e somos escolhidos pelo Senhor, precisamos ter a capacidade de continuar seguindo em frente até um dia estarmos com Ele na glória. O nosso primeiro
tópico ele vai falar a respeito de que Jesus, cumprindo a sua missão, iniciou com milagres. No primeiro tópico, no primeiro subtópico, a gente vai entender: Jesus veio salvar os perdidos e buscar os perdidos. Alguns exemplos que a gente vai ver aqui, irmãos: a salvação de Zaqueu. Olha, quando lemos esse texto, observamos uma coisa tão interessante, não é? Um homem que ele tinha uma certa posição, mas ele tem uma curiosidade, porque ele ouviu falar de um certo Jesus. Ele, por ser de estatura pequena, e eu quero acreditar que ele não queria ser descoberto, ele sobe numa árvore, e lá de cima da árvore, olha, Jesus, ao passar por ali, ele vai dizer para aquele homem, desce depressa, porque hoje me convém estar em tua casa. Olha, irmãos, que coisa interessante, que Zaqueu, no meu entendimento, eu penso que ele deseja somente ver esse Jesus que estava sendo muito falado, mas Jesus tem o interesse de não somente conhecer Zaqueu, mas ele tem desejo de salvação para aquela família, para aquela casa. Irmãos, os irmãos entendem que o texto final vai entender que ele era cobrador de impostos, e aí acontece para ele o arrependimento das coisas que humanamente se faz, para que ele possa restaurar a sua vida. Quando ele entende que Jesus quer estar na sua casa, daí então ele diz assim: eu sou cobrador de imposto, e eu vou devolver a todos aqueles que eu cobrei a mais o valor de maneira duplicada. Irmãos, que exemplo que Jesus nos dá, não é? Jesus poderia, talvez naquele momento, sendo um de nós, talvez criticar: você, cobrador, você lembra, não é? Mas não é isso que o Espírito Santo de Deus fala conosco nesta lição. Esperamos que nós possamos entender a respeito desta lição, desses exemplos que o Senhor nos dá. Também está aqui a respeito daquela mulher samaritana. Olha, irmãos, por ser samaritana, eles não tinham nenhum vínculo com os judeus. Então, como poderia Jesus, não é, conversar com ela e aquela mulher ter o resultado que teve? Irmãos, que coisa linda, quando percebemos que este assunto, de que Jesus veio para os perdidos. Olha, quando olhamos para o nosso dia a dia, que encontramos pessoas, às vezes encontramos até pessoas que já foram cristãs, exemplo na casa do Senhor, que hoje diz que está decepcionado e não quer saber mais de Jesus Cristo. Se Deus colocou essa pessoa diante de você, você tem o dever de continuar falando do Evangelho. Não retribuir com aquilo que às vezes o adversário quer nos tentar, para que nós percamos a paciência, a calma, e até dizer: não, ele conhece, não, irmãos, tantas coisas que acontecem conosco, que eu e você precisamos entender. E a escola dominical é o lugar onde nós plantamos, sabe, a tua turma, sabe, a tua classe seja ela feita de irmãos que estão há tantos anos, irmãos que começaram recentemente. Este mesmo irmãos está sob os teus cuidados, você professor, você pastor, você líder, você obreiro, para que você possa testemunhar do Evangelho. Mesmo, irmãos, que seja um cenário contraditório de tudo aquilo que estamos falando. Aqui Jesus tem também,
mulher samaritana. Finalmente, o tópico diz o seguinte: finalizando sua missão evangelizadora aqui na terra, quando ainda estava na cruz, quando disse a Dimas: hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, olha, irmãos, aqueles 2 ladrões, um estava ali com a visão humana, dizendo assim: olha, desce daí, se tu és Deus mesmo, desce, tira todos nós daqui. Quer dizer, a gente vai continuar fazendo as coisas erradas. O outro diz assim: olha, o que você está falando? Nós estamos aqui porque merecemos. Interessante, irmãos, que quando eu fico meditando nesse texto, eu fico imaginando as vítimas daquele ladrão. Aqueles que sofreram através da maldade que aqueles homens fizeram. Imagina chegar lá no céu, uma dessas vítimas, e encontrar aquele ladrão. O que ele poderia dizer? Senhor, tu não viu o que ele fez? E ele está aqui. Mas, irmãos, as misericórdias do Senhor são coisas que nós não conseguimos explicar. Então, não está na nossa visão. Aquele homem se arrependeu no seu último momento. Talvez alguém pudesse dizer assim: então Jesus poderia livrá-lo da morte. Não, o Senhor diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que coisa linda, irmãos. Isso é a missão que, quando lemos esse texto, nós ficamos felizes, alegres com Jesus. Mas entenda, irmãos, que ali estava um bandido, ali estava um homem que estava sendo executado por causa dos crimes que ele havia cometido. Então, observe que nós, fazendo a missão evangelizadora do Senhor aqui na terra, precisamos entender que o cenário muitas das vezes não vai ser da maneira que nós imaginamos, mas que nós precisamos ter no nosso coração o amor de Deus, para com todos aqueles a quem nós tivemos a oportunidade de anunciar o verdadeiro Evangelho, mesmo que seja para alguém que humanamente não deveria ter este resultado. Mas, ainda no segundo subtópico, nosso comentarista ele vai dizer que a missão evangelizadora de Jesus aqui na terra realizou o seu primeiro milagre. Aonde foi isso, irmãos? Numa festa de casamentos, o Senhor multiplicando o vinho que tinha acabado. Olha, irmãos, o texto vai dizer que aquele homem chefe da cozinha, que ele entendia que sempre no final só viria as coisas, aquilo que já não tinha muito valor. Ele dizia assim: por que você deixou o melhor vinho para o final? Sabe que nós temos como compreensão a despeito desse texto, que no final de nossa carreira, no final daquele que estamos anunciando a Jesus Cristo, ele está sendo salvo através da palavra que nós estaremos proferindo. O final será muito melhor do que o início. Então, entenda que aqui Jesus faz seu primeiro milagre, a multiplicação do vinho. O terceiro subtópico vai dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, expulsou demônios. Interessante, irmãos, o tanto quanto isso mexe conosco, porque aonde Jesus estava, o demônio não tinha lugar. Aonde Jesus estava, o demônio não tinha como continuar gerenciando, fazendo intrigas. Aonde Jesus está, não. Vocês entendem que naquele texto, quando fala que Jesus chega no lugar, e aí o demônio que ali está vai até Jesus e diz assim: o que tu está fazendo aqui? Não é?
e o demônio estava convivendo dentro do santuário há muito tempo. E aí Jesus expulsa, não é? A lição, este texto, ele nos dá uma lição muito grande, quando diz que muitas das vezes, irmãos, às vezes o endemoniado entra na igreja, e ao invés de ser curado, estar liberto dessa possessão, ele vem, volta, faz intriga, faz disse-me-disse. Olha o quanto que nós, igrejas dos últimos dias, precisamos acordar para isso. O quanto que nós, igreja dos últimos dias, precisamos entender que nós precisamos ter uma vida no altar do Senhor, servir ao Senhor, evangelizar, falar de Jesus, dando testemunho, dando exemplo, mesmo que tenhamos no nosso passado uma vida que alguém vai dizer. Fico imaginando alguém chegando diante de Pedro dizendo: você negou Jesus. E aí Pedro dizendo: nós já estamos aqui no céu, aqui será só gozo, só alegria. Mas quem sabe, se nós tivéssemos na memória essas coisas, como é que estaríamos, como é que chegaríamos lá no céu? Isso é um exemplo para nós, na igreja, no lugar onde nós vivemos, no lugar que convivemos, seja no nosso trabalho, seja na nossa vizinhança, aonde pisarmos a planta do nosso pé, tem que haver um exemplo de servo bom e fiel. E aí nós iremos ver, irmãos, que essa missão evangelizadora do Senhor vai nos mostrar também que Jesus curou os enfermos. Isso acontecia de maneira visual e notória. Ele curou os 10 leprosos. Lembra disso, dessa passagem? Aonde somente um voltou para agradecer ao Senhor. Ele curou a mulher com fluxo de sangue. Como isso acontece? Aquela mulher há 12 anos, sofrendo daquela doença. Ela crê que não tem mais jeito, mas que existe um Jesus. Olha, a fé dessa mulher é tão grande que ela pensa, e ela diz assim: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curado. Irmãos, esse texto é tão interessante e nos mostra e reaviva a nossa fé, quando nós entendemos que precisamos ter fé em Jesus Cristo. Precisamos confiar naquilo que pedimos ao Senhor. Não é confiar de que eu vou pedir ao Senhor uma riqueza. Não é isso. É que mesmo que nós estejamos saindo num lugar para falar do Evangelho do Senhor, e alguém diga para você: olha, esse lugar está perigoso, mas se Deus estiver à frente, se o Espírito Santo de Deus estiver à frente, faça a obra do Senhor. Que nós possamos fazer a obra do Senhor a todo momento. E aí nós entendemos que aquela mulher toca nas vestes de Jesus, e Jesus diz assim: quem me tocou? Olha, o próprio Jesus, ele entende que dele sai virtude. Irmãos, que lição que nós temos teremos nesta lição? O que nós iremos aprender, irmãos? Porque em algum momento, irmãos, nós teremos aqui exemplos que vai reavivar a nossa fé, renovar a nossa fé, para que eu e você possamos entender que o Senhor conta conosco. Nós somos discípulos do Senhor. Seja onde você estiver, não esqueça disso. E aí também vai mostrar aqui, irmãos, a mulher com fluxo de sangue, entre tantos outros mencionados na palavra de Deus. A gente vai ver tantos exemplos. Olha, durante os 3 anos e meio, 3 anos e alguma coisa que o Senhor Jesus estava aqui na terra, você vê, só por você ler, você já entende o quanto que Jesus requer de nós nos nossos dias, que nós devemos fazer. Vamos ver também Jesus fazendo aquilo que é impossível.
ressurreição dos mortos. Lembra a filha de Jairo? Chega a notícia para ele, não importa mais ele não, porque ela já está morta. Olha aqueles incrédulos que às vezes estão próximos de nós para dizer para a gente, não. Olha quanto tempo você está na igreja e você continua assim. Olha o que você tem, como se o nosso Deus deveria nos tornar milionário por sermos servos do Senhor Jesus. Não, irmãos, o nosso maior prêmio, aquilo que você deva trazer na classe no próximo domingo, é incentivar e motivar a cada um dos alunos de que o maior prêmio é estar com Jesus na glória. E isso está chegando, irmãos, está chegando o momento. Para alguns de nós, conhecidos nossos, isso já chegou. Quem sabe você pode estar se lembrando de um ente querido seu, que o Senhor já recolheu. Irmãos, para ele já chegou. E para nós, se nós perseverarmos até o fim, certamente, nós teremos este prêmio da salvação em Cristo Jesus. Aí fala a respeito da filha de Lázaro, de Jairo, fala sobre Lázaro. Ainda esses dias estava meditando sobre esse texto, não é? 4 dias, a ciência já dizia que após o 3º dia, já não tinha possibilidade de voltar à vida. E Lázaro, após 4 dias, no 4º dia, ele é chamado à vida de novo. Aquilo foi o exemplo que, quem sabe, para muitos foi para a salvação de sua alma. Eu creio neste Jesus. Mas havia ali pessoas contra isso tudo. Havia pessoas que, inclusive, queria caçar Lázaro, prender Lázaro, punir Lázaro, porque estavam dizendo que aquilo tudo não era verdade, ou que Lázaro não haveria morrido. O filho da viúva de Naim, todos nós conhecemos isto. Portanto, portanto, devemos, irmãos, cumprir a missão evangelizadora. O segundo tópico vai falar sobre Jesus escolhe os primeiros precursores da missão evangelizadora. Isso aqui me chamou a atenção e aquilo que nós estávamos falando já no início da aula. Após o batismo e vencer a tentação, Jesus vai orar e buscar a orientação para a escolha dos seus primeiros discípulos, os que haveriam de dar continuidade à sua missão, e eles aceitaram o desafio e passaram a segui-lo. Lá em Lucas, capítulo 6, verso 12 e 13, está escrito o seguinte: aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Esse texto eu fiz questão de ler, irmãos, porque isso que nós já fizemos o comentário lá no início da lição. Olha, irmãos, o Senhor passou a noite toda orando ao Senhor. Passou a noite toda Jesus orando a Deus para que a sua escolha pudesse ser acertada. Mas lembra que comentamos lá, dos 12 escolhidos, um traiu a Jesus. O outro negou a Jesus. E os outros 10 foram como se covardes no momento de que Jesus estava sendo executado, poderia dizer, né, se posicionar e dizer, não, se ele for, eu também vou, mesmo que já estava escrito que Jesus deveria cumprir todo esse sacrifício por amor a nós. Mas dentre os 12, o que nos chama a atenção é aquele
que o traiu. E aí a gente fica imaginando se durante todo o viver, todo o convívio, por exemplo, você, naquele momento que Maria, ao recepcionar Jesus na sua casa, Marta, Maria e Lázaro, após ele ter ressuscitado, não é? O texto diz que Maria pega um unguento, um azeite de muito valor e como se estivesse lavando os pés de Jesus com aquele unguento. O texto diz que aquilo exalou um perfume tão bacana, tão interessante, que todo o ambiente foi tomado a despeito daquilo ali. Quem estava lá? Judas. E aí Judas levanta um assunto humano, que ao ser humano poderia ter até alguns que pudessem dar razão a ele. Poxa, o que é isso? Desperdiçar isso tudo poderia ser vendido e dado aos pobres. Quem sabe alguém que estivesse fora da direção de Deus pudesse dizer assim: ah, é verdade, que isso, essa mulher não tem noção das coisas que faz. Mas ali, irmãos, estava a verdadeira adoração. Ali estava uma mulher que estava fazendo o seu melhor. O próprio Jesus diz: olha, ela só está preparando, porque daqui a pouco eu vou estar sendo crucificado. Olha que coisa interessante, num ambiente onde Jesus estava sendo glorificado, exaltado, existia alguém dizendo assim: não deveria ser dessa forma. Aí eu fico imaginando, esse que estava ali era Judas. Ainda não havia o último momento quando ele foi trair a Jesus Cristo, ainda tinha tempo dele se arrepender, mas a natureza dele era de ser traidor, não é? O texto diz que ele já metia a mão, não é? Ele era o tesoureiro e por esse motivo ele metia a mão no dinheiro, não é? Ele usufruía do dinheiro que não era dele. Aí você imagina, Jesus já não poderia ter trocado. Jesus, quando subiu lá ao monte para orar e pedir a Deus direção para escolher os seus discípulos, e dentre eles coloca um traidor. Que coisa, irmãos. Precisamos entender isso, que o Senhor, Ele nos escolhera, e cada um de nós, irmãos, não somos merecedores. Às vezes, em alguns momentos, parece que diz assim: ah, o Senhor me escolheu porque Ele sabia que eu sei fazer, que eu tenho condição de fazer, eu estudei para isso. Mas não é isso que nós estamos aprendendo. Estamos aqui entendendo que tudo que o Senhor fazia, tudo que Jesus fazia, estava diante de Deus, sob o direcionamento de Deus, mesmo que tivesse alguém que fosse decepcioná-lo. Olha, quando vejo esse texto, eu começo imaginando, quando hoje estamos na igreja, quando hoje estamos tendo o privilégio de gozar deste grande amor e de cumprir a missão do Senhor, o que estou fazendo? Eu preciso melhorar, não é? Então, dando continuidade aqui à nossa lição, a gente vai ver agora no primeiro subtópico, Jesus, por ter escolhido homens de atividades profissionais diferentes, passou a fazer e ensinar o que veio como missão a fazer. Olha, irmãos, a gente vê Pedro, um homem com um gênio muito forte, correspondia, e a gente vê Pedro fazendo coisas que ele, não é, experiências na casa do Senhor, na presença do Senhor, com Jesus, que Pedro jamais. Ora, Pedro, um pescador profissional,
volta decepcionado, começa a lavar as redes, porque ele não conseguiu pescar nada. Aí vem Jesus e diz para ele assim: Pedro, vamos, pega o barco de novo, vamos comigo, conforme tu tem ordenado, Senhor. Então nós iremos. Ora, Pedro não poderia dizer: Senhor, eu sou profissional de pesca, já sei, por onde eu fui realmente não tem peixe. Não, mas ele preferiu obedecer. Mas entenda, irmãos, que Jesus nos escolhe para fazer a obra do Senhor, e quem sabe nós estamos dizendo para o Senhor: não, Senhor, pela experiência que eu tenho, naquele lugar não vai ninguém. Naquele lugar, aquelas pessoas são de coração duro. Se o Senhor tem colocado em nós a missão de evangelizar, de ganhar almas para o seu reino, faça, irmãos, não questione o Senhor. Este é o momento que nossa igreja, que a igreja do Senhor na face da terra, tem a necessidade e o desejo, e precisa cumprir com a missão do Senhor, de evangelizar, seja onde você estiver. Não se cale, fale do amor do Senhor. Às vezes, até sem palavras, você estará anunciando ao Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que às vezes vai te ver e vai dizer assim: vou falar com aquele moço, vou falar com aquele irmão, com aquela irmã, porque eu sei que dali o Senhor há de trazer algo para nós. Então não se cale. É ano de produção, é ano de receber e ganhar almas para o Senhor, inclusive dentro de nossa família. Não podemos esquecer, nunca desistir daqueles que estão conosco, irmãos. Que Deus continue nos abençoando. E aí nós vamos ver aqui, irmãos, Jesus deu os instrumentos necessários para a missão a seus discípulos. O texto que nós lemos lá em Lucas, capítulo 9, 1 e 2, Jesus diz assim: ide. Ora, irmãos, ide, ele não está trazendo nenhum verbo condicional, é um verbo direto. Ide. Ele não está fazendo uma proposta: vem cá, vocês estão afim? Vocês querem ir? Não, ele está dizendo: ide. Então, ide proclamar o Evangelho, aquilo que nós lemos, que nós temos na nossa leitura em classe, está trazendo para nós uma determinação direta. Ide. Agora, o Senhor, Ele nos fala também que Ele vai estar conosco, que nós não estaremos sozinhos. Aí a gente vai ver alguns exemplos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, após a sua conversão e chamada, passou 3 anos aprendendo com Jesus. Muitas das vezes, logo no primeiro momento, a gente já acha que já estamos prontos, precisamos nos condicionar para isso. Também, a gente vai ver aqui, para liderar o povo de Israel, Moisés passou longos 40 anos no deserto. 40 anos, irmãos. Precisamos de estar disposto a estar aprendendo. É por isso que nós chamamos a Escola Bíblica Dominical o lugar onde eu e você temos a condição de tanto compartilhar com os nossos irmãos, como aprender uns com os outros, do quanto Jesus faz coisas grandes na nossa vida. No tópico segundo, ou melhor, no terceiro tópico, vai dizer o seguinte: Jesus confiou à igreja a continuidade da sua missão até que ele volte. Isso quer dizer que a missão continua, não parou.
Quem sabe você pode estar dizendo, isso foi lá para os discípulos, para nós não. Não, irmãos. Até que Jesus volte, eu e você precisamos ter aquela capacidade, como ter também o entendimento que o Senhor quer usar a cada um de nós para fazer a sua obra. E no último tópico, ele vai nos trazer uma lição para concluir o tanto quanto que eu e você estamos necessitando e precisamos olhar para esta missão, não somente como uma obrigação que eu estou fazendo porque Jesus mandou, não. Nós precisamos fazer isso com amor. Aí, o último tópico vai dizer, os discípulos e a igreja desobedeceram, dando continuidade à missão. O apóstolo Paulo pregou a quase 3.000 almas que se renderam a Cristo. Pedro e João curou um coxo que estava na porta do templo. Irmãos, somente texto que eu quero motivá-los, aos irmãos estudarem a lição, aos irmãos observarem o quanto que isso foi lindo, maravilhoso. Entenda, irmãos, até que em cada um dessas passagens vai mostrar aquele objetivo humano e o objetivo divino, não é? O objetivo humano e o objetivo divino, porque você vai ver alguns até questionando, alguns querendo usar quem estava sendo usado pelo Senhor para até condená-los, não é? Paulo expulsou demônios de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Meu Deus do céu! Quando olhamos esse texto, nós ficamos imaginando se dentro de uma reunião nossa, se o Espírito Santo de Deus não estiver coordenando, não estiver à frente, dando visão para os homens e mulheres de Deus, muitas vezes entra no meio alguém com espírito de adivinhação. Isso nós temos visto aí nas igrejas, em alguns lugares, tantas coisas absurdas, tantas aberrações. Mas não está para nós somente olhar os erros que nós temos observado. Não é somente isso. Quando nós vemos até isso, o Espírito Santo diz para a gente, olha, e você, como eu tenho estado te usando para lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua vizinhança, onde você estiver, irmãos, o Espírito Santo de Deus tem que estar coordenando a nossa vida. Aí nós vamos ver assim, Pedro prega e os que receberam a palavra foram batizados com o Espírito Santo. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda. Paulo fala sobre a volta de Jesus. Disse, porque mesmo o Senhor descerá do céu, assim estaremos sempre com o Senhor, que está lá aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Quero concluir esta lição, agradecendo a Deus por cada um dos irmãos que estão compartilhando conosco esta lição. E dizer para os irmãos, não podemos, irmãos, sair da mesma forma após ter uma lição como esta, mostrando tanto Jesus, orando, pedindo ao Senhor direcionamento, e dentre aqueles escolhidos, terem pessoas que não corresponderam com a ordem do Senhor, o desejo do Senhor, o ministério a quem ele estava sendo constituído. Mas que a gente possa ver, conforme diz aqui, a aplicação da vida diária. Este é o nosso tempo. É o tempo de dar continuidade da missão que Jesus veio realizar, evangelizar,
curar os enfermos, expulsar os demônios e anunciar que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Irmãos, isso deva ser sentimento de cada um de nós, cada um aluno, cada um professor, cada um servo do Senhor. Não perca tempo, aonde você estiver. Olha, tenho tido experiências e tenho entendido o quanto que o Senhor tem contado com cada um de nós. Tenho tido experiência e tenho visto tantas coisas, aonde vejo o Senhor nos usando para este objetivo. E para concluir, a missão evangelizadora recebida pela igreja está inacabada. Como igreja de Cristo, não podemos descuidar da nossa missão. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta os oprimidos do diabo e em breve voltará. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos nossos corações. Quero mais uma vez aqui agradecer a todos os irmãos que se dedicaram por esses momentos, estar compartilhando conosco com esta lição e desejando que no próximo domingo haja fruto do Espírito Santo com tudo aquilo que estamos aprendendo aqui. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, e eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão assistindo esta transmissão. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Tu sabes de quantos teus filhos que estão do outro lado, estão compartilhando conosco, estão recebendo e estarão no próximo domingo também compartilhando com cada aluno, com cada pessoa que puder estar ouvindo esta palavra. Que o teu Espírito, que o Espírito Santo continue coordenando toda a nossa vida. Mas para nós sempre há um desejo, Senhor, que em breve estaremos contigo na glória. Mas enquanto aqui estivermos, estaremos fazendo a tua missão, aquilo a quem tu tem delegado a cada um de nós, de continuar propagando o Evangelho de salvação para toda criatura. Em tudo, Pai, eu quero te louvar e te agradecer, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus a todos abençoe.